Olá, pessoal! Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Meu Caminho é Te Amar. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Diz a Léo que não para de pensar em Isabela e que sua alma voltou para o corpo quando sua filha acordou. Ele diz que entrou no quarto e viu ela sorrindo, ficou muito emocionada. Karen começa a comer exageradamente e demonstra transtorno alimentar causado pela emoção. Memo vai à mansão, pede desculpas a Daniela por ter aparecido sem avisar, mas queria saber como a Isabela estava. Memo assegura, diz que sabe que foi um erro, que eles prometeram não falar o que aconteceu, mas não pode se esquecer do beijo que deram. Daniela diz, eu também não posso, o que está acontecendo com a gente? Memo diz que não sabe, mas quer que descubram juntos. Os dois voltam a se beijar. Na realidade, era Daniela sonhando com Memo. Ela acorda e não entende o que está acontecendo com seus sentimentos. No dia seguinte, Karen faz esteira desesperadamente após seu transtorno alimentar. Daniela diz a Isabela que lhe dá muito gosto que ela esteja comendo bem, e isso significa que ela está se recuperando. Fausto chega ali, dá bom dia e pergunta como estão as mulheres mais importantes de sua vida. Daniela diz que bem. Isabela quer que o pai fique em casa, mas ele diz que já tem uma reunião marcada. Memo diz a Úrsula que vai recolher algumas plantas e aproveitar para ver Isabela. Úrsula entrega para Memo um presente que comprou para Isabela e pede que ele dê a ela em seu nome. Ela diz que percebeu que ele tem muito carinho por ela e se ele a ama, ela também vai amá-la. Memo agradece a namorada e diz que ela não imagina como ele gosta de Isabela. Karen diz a Eugênio que às vezes pensa que o melhor era ele dar a herança de Fausto para que ele fizesse o que quiser e em troca poderiam pedir as ações dele na construtora. Eugênio diz que isso não vai acontecer e grande parte dessa fortuna está invertida na empresa e vai cumprir ao pé da letra a última vontade de Rodolfo. Ele diz que Rodolfo perdeu a vida por sua culpa e para se sentir menos culpado, não irá romper a última vontade do amigo. Karen diz que o pai não deixa ela com outra opção. Irá conversar com Fausto e se ele ir se queixar com ele, quer o apoio dele. Úrsula pressiona Memo para ver se ele confessa algo a ela. Memo não diz nada para a cara de percata e ela começa a elogiar Isabela. Ela diz que imagina a dor dos pais de Isabela quando ela sofreu o acidente e que isso deve ter sido terrível para eles. Karen entrega para Fausto sua carta de renúncia e exige que ele a assine. Memo chega à mansão e Daniela tem a sensação que o sonho dela está se tornando realidade. Fausto diz a Karen que então ela quer demiti-lo de sua própria construtora. Karen manda ele não encher a boca dizendo que é dele, pois 10% não é nada. Ela diz que quer que ele vá embora, pois não quer seguir trabalhando com ele. Fausto rasga o documento e diz que não vai tolerar as birras dela. Ele diz que seu pai era o sócio majoritário daquela empresa e não irá embora sem antes ter o mesmo prestígio e poder que ele tinha. Fausto diz que ela deve sair de férias porque dali ele não irá se mover. Daniela começa a rir-se lembrando de seu sonho e conversa com Memo. Memo entrega para Daniela o presente que Úrsula mandou para Isabela. Daniela diz que é um lindo detalhe da prometida dele e o agradece. Eugênio diz a Karen que sabia que Fausto não iria renunciar e não irá intervir nisso. Karen fica furiosa e Eugênio diz que é melhor ela resolver as diferenças com Fausto. Eugênio chega ao restaurante de Amparo para começar a edição do livro. Fausto liga para Macário e pergunta como vai o assunto da venda do terreno e se ele convenceu Amparo e sua família. Macário diz que ainda não, mas ele não o motivou dando grana. Fausto pede que Macário leve para ele todos os documentos do restaurante. Irá revisá-los e falarão sobre a motivação que ele precisa. Macário diz que devem se encontrar em outro lugar, pois não quer que Eugênio o veja e venha com a fofoca para sua esposa. Isabela vê Memo e corre para abraçá-lo. Memo diz que é uma alegria vê-la e pergunta como ela está. Isabela pede que Memo agradeça a Úrsula e que gostou bastante do presente dela. Escondido, Macário revisa os documentos que irá levar para Fausto. Úrsula o flagra. Ela conta ao tio que seguiu o conselho dele e não reclamou com Memo nada. Úrsula diz que até mandou um presente para a menina cebosa, mas se preocupa. Foi com o que teve entre Memo e Daniela. Macário aconselha que a sobrinha engravide de Memo o mais rápido que puder,
pois assim brigaria com Daniela com as mesmas armas. Daniela não para de pensar no beijo com o Memo e dá risada. Sebastian volta a procurar Lupe, mas ela segue sendo fria com ele. Ela diz que já tem outro, que o Maurício é muito lindo e respeitoso com ela, muito diferente dele. Daniela começa a ter ciúmes de Memo. Lupe diz a Sebastian que sempre vê o Maurício. Sebastian diz que não acredita nela e que ela deve estar falando isso só para afastá-lo. Lupe diz que se ele está duvidando, é problema dele. Sebastian diz que se ela não tem nada a esconder, então que chame o tal Maurício para aparecer ali agora. Gabi salva a pele da irmã, mandando Sebastian deixá-la em paz, pois ela não pode se estressar. Ela diz que ele machucou sua irmã e não vai conhecer o amor dela. Sebastian diz a João que tem certeza que a Lupe está inventando sobre o tal Maurício e precisa da ajuda dele para desmascará-la. João diz que jamais será cúmplice dele se for para magoar a Lupe. Sebastian pergunta de qual lado ele está. João diz que do dele, mas se jurar que não fará Lupe somente mais uma conquista dele. Lupe se chateia por seguir mentindo para Sebastian, mas Gabi estimula que ela siga com o plano. Karen pergunta a Daniela como ela está e parece estar angustiada. Ela pergunta se outra vez ela e o Fausto brigaram. Daniela diz que não, e isso faz ela se sentir pior, pois Fausto está atencioso com Isabela e carinhoso com ela. Karen diz que não a entende. Daniela diz que lhe dá vergonha e pede que ela seja muito discreta, pois confia nela. Ela confessa que ela e Memo se beijaram e Karen fica surpresa. Macário se encontra com Fausto e entrega os documentos do restaurante. Fausto se dá conta que há algumas faltas de informações sobre o negócio e diz a Macário que isso pode causar o fechamento do local. Macário diz que isso vai deixar Amparo muito mal, mas esse é um empurrãozinho necessário para que vendam o restaurante. Karen quer saber detalhes do beijo entre Daniela e Memo. Daniela conta como foi. Ela diz que Memo pensa o mesmo que ela, que aquilo é algo que não pode se repetir por nenhuma razão. Memo está no jardim e ouve quando Daniela assume a Karen que não para de pensar no beijo entre ela e Memo. Daniela diz que se sente mal, pois não consegue tirar de sua cabeça esse beijo. Karen diz que ela ficou impactada e que Memo deve beijar muito gostoso para ela gostar. Daniela conta que sonhou se beijando com o Memo. Memo ouve tudo. Daniela diz a Karen: não pode ser, Karen. Eu tô começando a sentir coisas. E não posso esconder. Karen ri, diz que incomodava o Fausto com o tema do caminhoneiro e acabou sendo verdade. Daniela diz que se sente muito mal, que isso está a afetando e que ela não deveria ficar metendo ideias em Fausto nem de brincadeira. Karen pede que ela relaxe, que não vai dizer nada para ninguém, mas é curioso que há alguns dias ela pensava que o Fausto tinha uma amante, mas é ela quem se agarra com o caminhoneiro. Daniela diz que foi um beijo, não passou disso e não é do tipo de mulher infiel. Karen estimula Daniela que fique com Memo, já que Fausto não é um bom marido. Memo ouve quando Karen diz para Daniela só usar Memo na cama e depois descartá-lo, pois homens, como eles, só servem para isso.